dia a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do Jornal M22. E hoje vamos abordar o tema malária. Malária que é uma doença antiga e complexa que foi propagada por migrações humanas. A palavra malária vem do italiano malaria, que significa ar contaminado. E para falar um pouquinho mais sobre a malária, vamos ter uma entrevista com a Karine. Bom dia, Karine. Pessoal, a gente vai falar um pouco com a Karine hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a malária. E a Karine vai trazer para a gente algumas informações bem importantes. Fala aí, Karine, como funciona a malária? Bom dia, Daniel. Bom dia, Carlos. Bom dia, M22. A malária é uma doença infecciosa do gênero Plasmodium. Ela é causada pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, que no Brasil é conhecido como mosquito prego. Mosquito prego? Sim. Olha aí, uma informação importante pra gente. Deixa eu entender, quem dá a picada e como acontece isso? A picada é a fêmea do mosquito que faz a picada e transmite o parasita para o ser humano. Certo. E o período de inoculação O período de inoculação da doença dura de 10 a 14 dias. Certo. E a prevalência dessa doença, ou seja, onde mais acontece essa doença? Essa doença ela acontece mais nas regiões subtropicais do Brasil, Amazonas, Manaus. Certo, e chega a ser uma preocupação, né, de saúde pública. Uma preocupação gravíssima de saúde pública. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Daniel, volta aí do estúdio para você. Daniel, e vacina? Tem alguma vacina em desenvolvimento ou em uso já? Sim, algumas vacinas como as RTS, que elas estão mostrando bastante resultados na prevenção da malária em crianças. Nossa, muito interessante. Muito obrigado pelas informações. Vamos de volta aos estúdios. Após essa breve introdução, vamos falar um pouco sobre a história da malária. Em 1846, um fisiologista italiano chamado Giovanni Rasori propôs que o parasita era responsável pela malária. Em 1880, o oficial médico do exército francês, o Dr. Charles Louis Alphonse Laveran, observou parasitas vivos no sangue de um soldado francês. Em 1897, Ronald Ross descobriu que os mosquitos hematófagos transmitiam a malária aviária. E entre 1898 e 1900, cientistas italianos descobriram que os mosquitos também transmitiam a malária humana. Na Idade Média, os tratamentos para malária incluíam sangria, indução de vômito, amputação de membros e trepanação. Trepanação que vem do termo orifício de trepano, que nada mais é do que um buraco circular no crânio. A partir do século XVII, a malária foi tratada com quinino. Durante a Segunda Grande Guerra surgiram os inseticidas de ação residual. Drogas sintéticas e eficazes foram acrescentadas à farmacopeia antimalárica. Agora a Bruna vai passar para a gente um pouco sobre os sinais e sintomas da doença. Irei trazer aqui para vocês alertas sobre os sinais e sintomas da doença malária. Quando isso acontece? Quando o ser humano ele é picado pelo mosquito Anopheles, ele vai transmitir através dessa picada um protozoário chamado Plasmodium. Quando isso acontece, o indivíduo passa a apresentar alguns sinais e sintomas. Quais seriam eles? Febre alta, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, tremores, suor excessivo, náusea, vômitos. Em alguns casos graves, esses sintomas são apresentados por dor abdominal intensa, náuseas intensas também, icterícia ou mucosas amareladas ou pálidas, anemia grave, confusão mental, crise convulsiva, prostração, falta de ar. Em alguns casos pode também acontecer da diminuição da urina, o paciente passa a urinar menos, apresentando alguns sinais e sintomas desses. Se você viajou, se você mora ou se você vai viajar para alguns estados brasileiros, como Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Amapá, Pará, onde a predominância de área rural, florestas são maiores, fiquem atentos, fiquem alertas a esses sinais e sintomas, pois a malária
não tratada pode evoluir ao coma e até mesmo ao óbito. Espero ter ajudado com as informações, agradeço a atenção de todos e vou passar agora para o meu colega Carlos. Agora vamos ter um pouquinho sobre a transmissão da malária com a Brenda. Bom dia, M22. Eu me chamo Brenda e eu vou falar um pouquinho para vocês de como ocorre a transmissão da malária. Bom, o ciclo começa quando o mosquito infectado pica o ser humano e injeta os esporozóitos, que é a forma infectante do parasita Plasmodium na corrente sanguínea. Nós temos primeiramente a fase hepática. Os esporozóitos chegam ao fígado e invadem as células hepáticas. Dentro das células do fígado, o parasita se multiplica e se transforma em merozóitos. Alguns parasitas, como o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, podem permanecer latentes no fígado, causando recaídas futuras da doença. Após, nós temos a fase eritrocítica, onde os merozóitos são liberados do fígado e entram na corrente sanguínea, invadindo os glóbulos vermelhos. Lá nos glóbulos vermelhos, o parasita vai se reproduzir, causando sua ruptura e liberando mais merozóitos, o que gera os sintomas da malária, febre e calafrios. Esta fase é cíclica, resultando nos episódios característicos da febre da malária. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a formação dos gametócitos. Alguns dos parasitas dentro dos glóbulos vermelhos se diferenciam em gametócitos, que é as formas sexuadas do Plasmodium. Os gametócitos são ingeridos pelo mosquito durante uma nova picada. E por fim, chegamos ao ciclo do mosquito, que chamamos de fase esporogônica. No intestino do mosquito, os gametócitos se transformam em gametas e se fundem, formando o zigoto. O zigoto se desenvolve em oocineto e oocisto, liberando esporozóitos que migram para as glândulas salivares do mosquito. E pronto, agora ele já está pronto para infectar outro ser humano e reiniciar o ciclo. Voltamos com você, Carlos. Existem 5 tipos de Plasmodium que podem causar malária em humanos. O Plasmodium falciparum, que é o mais perigoso de todos eles, está associado a casos graves e letais. Caracteriza-se por complicações como febre, insuficiência renal e choque. É predominante na África subsaariana e responde pela maioria das mortes por malária. Plasmodium vivax é o menos letal deles, mas pode causar episódios de febres recorrentes devido à presença de formas latentes no fígado, os hipnozoítos. Amplamente disseminado na Ásia e na América Latina, seu parasita pode sobreviver em regiões mais frias, diferente do Plasmodium falciparum. Plasmodium malariae é menos comum, mas pode causar a malária crônica, com episódios de febre recorrentes a cada 3 dias, e é um organismo que pode permanecer no seu corpo por longos períodos, inclusive por décadas. Plasmodium ovale, semelhante ao Plasmodium vivax, porém menos comum, geralmente encontrado em regiões da África e do Pacífico Ocidental. Também apresenta as formas latentes de hipnozoítos, o que podem causar as recaídas. Por último e não menos importante, temos o Plasmodium knowlesi, originalmente conhecido por infectar macacos, mas também pode causar malária em humanos. Comum no Sudeste Asiático, associado a infecções graves devido ao seu rápido ciclo de reprodução. E agora teremos uma aula com o especialista Cláudio Antônio, que irá falar um pouco mais sobre o diagnóstico e abrir os nossos horizontes em relação à malária. Vai daí, Cláudio. Bom dia, M22. Bom dia, Carlos. Meu nome é Cláudio Antônio e eu vou falar um pouco de como é realizado o diagnóstico da malária. Bom, primeiramente nós iremos até o nosso paciente infectado e coletaremos uma amostra sanguínea. Logo após, essa amostra sanguínea será encaminhada para um laboratório para que possamos realizar o começo dos exames. No laboratório, iremos pegar uma lâmina, a amostra, e despejaremos apenas uma gota de sangue em cima da superfície da lâmina. Nessa superfície, nesta lâmina, iremos realizar uma técnica chamada de esfregaço sanguíneo, que consiste em espalhar todo o material na superfície da lâmina. Essa técnica nos permite ter melhor visualização dos elementos presentes naquele sangue, como parasitas ou hemozoína. Hemozoína é um pigmento típico da malária. Após a secagem da lâmina, iremos fixar o material com algumas gotas de álcool, pingando durante 1 minuto. Lembrando que temos que pingar de forma com que todas as gotas preencham
por completo o espaço da lâmina. Após a secagem do álcool, iremos vir com o corante e iremos despejar algumas gotas para facilitar a visualização. Em torno de uns 20 a 30 minutos ali que o corante vai demorar de secar, iremos lavar a lâmina e deixar ela secando ao vento, isso é muito importante. Após a secagem da lâmina, iremos inserir ela no microscópio óptico para que assim então temos as primeiras imagens. Como por exemplo aqui, temos um parasito na sua forma anelar ainda. Podemos caracterizar por causa do seu formato anelar mesmo. Aqui temos um trofozoito, ele se alimenta de hemoglobina. Todo ferro que vem a partir das hemácias, das hemoglobinas, é virado em hemozoína cristalina, que são aprisionadas em váculos. Aqui temos um gametócito, a forma sexuada do vírus, ou seja, caso um mosquito ingira, tenha absorvido essa forma, todo o ciclo da malária se repete. Aqui temos um esquizonte, a forma assexuada, podemos ver os núcleos, e cada núcleo desse irá se transformar futuramente em um merozoíto. E aqui temos o pigmento malárico. Após vermos todas essas formas no microscópio, podemos concluir de que o paciente está infectado com a malária. Bom, falando um pouco mais sobre a malária, o tratamento dela é realizado a partir de medicamentos antimaláricos, como por exemplo a cloroquina ou a artemisina. Além de casos mais resistentes da doença, é utilizado a cloroquina endovenosa, ou terapias alternativas também são utilizadas com base nas recomendações globais e locais. A malária, ela afeta milhões de pessoas todos os anos, principalmente na África subsaariana. Os esforços para erradicá-la envolvem programas globais e coordenação pela Organização Mundial da Saúde, a famosa OMS, e outras organizações, incluindo campanhas de conscientização, financiamento de pesquisas e medicamentos, além da distribuição de mosquiteiros, que é um grande benefício para o ser humano. E as pesquisas contra a malária não param. Hoje em dia temos planos de prevenção, vacinas, medicamentos, além de métodos genéticos que andam sendo estudados, como o método CRISPR, por exemplo, que tende a modificar geneticamente o mosquito, assim cessando a transmissão do vírus. Ao final disso tudo, podemos concluir de que a malária é uma doença multifacetada que exige esforços combinados de governos, organizações internacionais e a comunidade local. Embora nossos esforços sobre as pesquisas estejam cada vez mais avançados, o desafio para erradicar a malária continua imenso, né? Somente com a continuidade de ações preventivas, inovação científica e o acesso equitativo aos cuidados de saúde será possível sim reduzir o impacto global que essa doença causa.